Olá, vamos falar hoje do verbo like. O verbo like é o verbo gostar. E nós vamos ver mais alguns 2 ou 3 verbos com essa mesma metodologia para ficar bem fixo a construção. Nós vamos começar com uma afirmativa. Nós vamos falar ele gosta, ela gosta, ele ou ela gosta, eles ou elas gostam. Para o he, o she e o it, aliás, o que vale para o he, vale para o she e para o it, a gente vai precisar acrescentar um s ao fim do verbo. Então, para a gente falar ele gosta, nós vamos falar he likes. Ela gosta, she likes. Lembrando que no lugar de he eu posso pôr o nome de qualquer homem, no lugar de she eu posso pôr o nome de qualquer mulher. It likes, ele ou ela gosta. Posso colocar no lugar de it o nome de qualquer coisa que não seja um ser humano. Para o they eu não preciso colocar o s. A forma básica do verbo é utilizada no presente. Então, quando eu falo they like, eles gostam ou elas gostam, seja dois seres humanos, seja duas coisas que não sejam seres humanos ou mais. Para fazer a interrogativa, a pergunta, eu utilizo a palavra does. A partir do momento que eu uso a palavra does, eu não coloco o s. Fica does he like, does she like, does it like, do they like. Para o eles, eu utilizo do. Lembrando-se que quando eu utilizo S, eu não preciso colocar o S. O he, she ou it adora uma letra S e já está colocada aqui na palavra does. Muito bem, agora nós vamos falar a palavra não. Cuidado com a palavra não. A gente tem uma tendência em pensar que a palavra não basta colocar not. Isso é meia verdade. A palavra not pode ser simplificada por N apóstrofo T. Só que o N apóstrofo T sempre precisa vir grudada a uma palavra. Neste caso ela vai vir colada ou na palavra does ou na palavra don't. Então a palavra não pode ser doesn't, pode ser don't. O N apóstrofo T é a contração e vem colada no verbo auxiliar. He doesn't like, ele não gosta. She doesn't like, it doesn't like, they don't like. Uma pergunta que pode estar ocorrendo na cabeça de vocês é: cadê o is? Cadê o are? Cadê o verbo to be? Eu não utilizo o verbo to be porque para utilizar am, is ou are, eu tenho que ter uma dessas palavras. Estou, sou, está, estamos, somos, etc. Quando eu quiser falar eu estou assistindo, ela está fazendo, aí eu vou utilizar o verbo to be. Nesse caso eu não tenho ele está gostando, eu tenho simplesmente ele gosta. He likes. Vamos colocar isso em alguns exercícios. O exercício 1 coloca assim, diz assim: complete the sentences the correct form of the verb like. Complete com a forma correta do verbo like. Nós temos o John study English. Nós vamos falar que o John gosta de estudar inglês. John é a mesma coisa que he. Eu posso trocar o nome de qualquer homem por he. E para he fica likes. Então para o John também vai ficar likes. Acabamos de falar, o John gosta de estudar inglês. A Sally, eu tenho 2 espaços. Se eu tenho 2 espaços, eu devo estar diante de uma pergunta ou de uma negativa. Sim, aqui eu tenho uma pergunta. Sally, eu posso trocar o nome de qualquer mulher por she. Vamos ver a construção do she na pergunta. Does she like? Então nós vamos colocar o does. Vamos lá, does. Sally, que está no lugar da palavra she. Agora eu coloco like. A Sally gosta de dançar? Does Sally like dancing? My parents. My parents não é meus parentes. My parents é meus pais. Para meus pais, eu posso trocar pela palavra they. Se para they fica like, para os meus pais fica like. My parents like jazz. Gostam de jazz. Sheila, eu tenho 2 espaços. Se eu tenho 2 espaços, ou eu tenho uma pergunta ou eu tenho uma negativa. Não tenho ponto de interrogação, eu tenho uma negativa, eu vou ter que usar a palavra não. Sheila é o nome de uma mulher. Se é o nome de uma mulher, é a mesma coisa que she. Para she eu vejo aqui que na negativa fica doesn't e depois eu ponho like. Vamos colocar. Vamos lá. Sheila doesn't, com N apóstrofo T,
Agora eu coloco a palavra like. A Sheila não gosta de assistir TV. Letra E. They. Também tenho dois espaços. Não tenho ponto de interrogação. Eu tenho uma negativa. Eu vou ter que acrescentar a palavra não. A palavra não está aqui. They don't like. They don't like Bob. Eles não gostam do Bob. A letra F, eu vou ter dois espaços. Então eu tenho uma pergunta, uma negativa, ponto de interrogação. Eu tenho uma pergunta. Jane and Sue. Jane é a mesma coisa que she. Sue é a mesma coisa que she. Quando eu tenho dois x, eu tenho a mesma coisa que um they. Se para they fica do, para Jane e Sue também vai ficar do. Do Jane and Sue like this teacher? A Jane e a Sue gostam desse professor? Vamos para a próxima. Mom and Dad. Mamãe e papai. Duas pessoas. Mom é she, Dad é he. Quando eu tenho um he mais um she, ou um she mais um he, qualquer combinação é possível, eu tenho que trabalhar com a palavra do. Como é uma negativa, eu vou utilizar don't. Don't. Agora eu coloco o verbo like going to the beach. Vamos para as últimas, nós temos mais três. Eu tenho a palavra she, tenho uma pergunta. Preciso da palavra de pergunta para she. Does. Does she like? Ela gosta de pizza? Dogs, cats. Nós vamos falar que cachorros não gostam de gatos. Se fosse um cachorro só, seria it. Para it eu trabalho com does. Na negativa doesn't. Só que aqui é mais de um. Se é plural, é they. Se para they fica don't, para os cachorros também vai ficar don't. Dogs don't like cats. A letra J e última, nós temos o nome de uma mulher, Mandy, Amanda. A Mandy, no lugar de Mandy, eu posso colocar she. Para she fica does. Vamos fazer a pergunta. Does Mandy like this music? A Mandy gosta dessa música? Perfeito. E completamos o exercício. A única coisa que eu quero lembrar, por fim, é que a palavra não e a palavra de pergunta, nós usamos does ou doesn't para he, she ou it. Eu uso essa estrutura para qualquer verbo, menos o verbo to be, pelo menos por enquanto. Todos os verbos, menos o to be, vão utilizar essa construção. O verbo to be, para fazer a pergunta, ele vem para frente, is he. Na negativa, o N''T vai grudado nele, isn't. Já para os outros verbos, precisamos utilizar essas palavrinhas aqui. Obrigado, até uma próxima aula.